Então, conversando aqui um pouco sobre ternários. Ternários é uma estrutura que a gente utiliza muito no JavaScript. Talvez, se você veio de outra linguagem, começou a aprender outra linguagem, talvez o ternário não é uma coisa que você está muito acostumado. Existem outras linguagens, com certeza, mas no JavaScript, especialmente, ele é muito utilizado. Então, a gente faz muito uso dele. Principalmente se você vai trabalhar com React, é uma estrutura muito utilizada para fazer renderização condicional e também para atribuir valores a variáveis. Então, como é que funciona o ternário? O ternário, ele é uma estrutura que ele pode substituir o if, por exemplo, se você estiver atribuindo, se você estiver utilizando ifs para atribuir valor em uma variável, você pode substituir por ternário. Digamos que aqui do app, vou receber uma props chamada age. Eu vou avaliar essa idade, no caso, se ela for maior que 18, eu vou colocar uma mensagem que pode dirigir. Caso contrário, eu vou colocar que não pode dirigir. Então a gente vai fazer isso, a gente vai iniciar utilizando um if, para depois a gente trocar para o ternário. Então no caso aqui eu vou receber age, vou colocar um let message, vou iniciar ele como null, e daí depois eu vou colocar um, no if aqui, se o age for maior que 18, maior ou igual a 18, eu vou colocar que o message é igual a pode dirigir. E no else, eu colocaria message é igual a não pode dirigir. Certo? Como que a gente poderia transformar isso daqui em um ternário? No ternário a gente tem 3 blocos. A gente tem o primeiro bloco que é o da avaliação, o segundo bloco que seria a afirmativa da avaliação, ou seja, se a afirmação estiver certa, ele vai executar o primeiro bloco. Caso contrário, seria negativa, ou seja, ele vai executar o segundo bloco, caso a avaliação for falsa. Então aqui no primeiro bloco a gente coloca a avaliação, que seria o age, é maior que 18. Aí coloca uma interrogação, ele também pode ficar na mesma linha, tá? Pode ser assim, uma interrogação e o 2 pontos. Então, aqui seria a tua pergunta, aqui seria a resposta afirmativa e aqui a negativa. Para positiva, você pode copiar essa parte aqui do if. E para negativa, você pode copiar o else. E para a gente visualizar um pouco melhor, aí agora a gente quebra em 2 linhas. Como é que funciona então? Revisando, aqui é a parte da avaliação. Se aqui for verdadeiro, ele vai te jogar nesse bloco, ou seja, resposta afirmativa, e aqui é a resposta negativa. E esses valores vão parar lá no message. Então, sempre que você tiver um if que ele está fazendo só mudando o valor de uma variável, você pode jogar isso por um ternário, tá? E agora eu poderia remover o meu if, e aqui provavelmente ele está reclamando que o message não está sendo alterado. Ah não, que ele está reclamando de 2 coisas, que eu não estou utilizando o message, então se eu trocar aqui o message e colocar aqui para imprimir, ele já vai parar de reclamar. E também nos casos que a gente está forçando a const, isso daqui poderia virar simplesmente uma const, porque ele nunca mais vai mudar. E o ternário também é muito útil na hora que você está dentro do JSX, porque dentro do JSX você não pode usar statements. Então mesmo que você quisesse utilizar o if, preferisse utilizar o if, dentro do JSX você não tem como. Já o ternário, ele é uma expressão, então você pode utilizar aqui dentro, porque o ternário vai te retornar um valor. Então isso aqui você poderia simplesmente copiar e jogar aqui, substituir o message por isso, direto, sem precisar jogar por uma variável, e ele ainda continuaria funcionando. Se você tentasse fazer isso com o if, não funcionaria. Então essa aqui é as vantagens, e por isso que a gente trabalha muito com o ternário dentro do JavaScript, principalmente trabalhando com React.